dei uma olhada antes da nossa conversa hoje em artigos escritos nos últimos meses. Havia algumas pessoas dizendo existe algum risco aí, e obviamente a oposição em Israel diz que a estratégia do atual governo de expandir por meio dos assentamentos no território israelense criou uma necessidade de manter tropas israelenses lá, porque os moradores desses assentamentos estavam em uma situação de vulnerabilidade, deixando um flanco aberto justamente perto de Gaza, o que talvez tenha sido um dos motivos pelos quais Hamas decidiu atacar no final de semana. Outros dizem que essa profunda divisão, que inclusive atingiu o aparelho de segurança, então houve, por exemplo, para dar um exemplo, houve pilotos de caças das Forças Armadas israelenses criticando abertamente que alguns dos opositores de Netanyahu chamam de golpe judicial, que ele tentou limitar um pouco o poder do judiciário em Israel. Enfim, uma situação de muita volatilidade, e algumas pessoas também dizem que essa divisão produziu uma sensação, uma imagem de vulnerabilidade, de divisão interna, o que pode ter levado também a esse ataque. Também acho importante, no maior contexto, obviamente, dizer que, como a gente já acaba de ouvir, é um conflito de muitos anos. Uhum. Eu até diria que até daria para dizer muito mais de 75 anos, obviamente, porque essa contestação das terras, etc., ela vem de longuíssima data. Uhum. E em função dessa situação em que a segurança é um fator-chave, aquilo é um choque ainda maior para Israel, porque justamente esse governo sempre bateu nessa tecla, dizendo: nós somos os mais capacitados para proteger as fronteiras, muito mais do que atores mais à esquerda. Então o atual governo inclui atores de centro-direita, mas também grupos mais radicais, que disseram que eles garantem isso no sentido, ou seja, o ministro de Segurança, por exemplo, é um dos atores mais radicais, e ele hoje precisa lidar com essa crítica de que não souberam proteger o país. Então, uma situação que pode impactar o cenário interno em Israel, que impacta, obviamente, a relação entre Israel e Palestina, que também é preciso, né, ver quais são as divisões internas nesse grupo, que pode... o que de alguma forma envolve o Irã, que financia Hamas, e que agora está, pelo visto, envolvendo também Hezbollah, um outro grupo islamista que está no Líbano, que vem atacando Israel agora depois desse ataque. Então, um conflito de vários atores e com consequências globais. A gente viu hoje o preço do petróleo teve um ligeiro aumento, e isso pode... aumentar ainda mais se houver, por exemplo, um confronto mais direto entre Israel e Irã. E petróleo, vamos lembrar, que é o ativo mais inflacionário do mundo, né? Então, o preço de petróleo subindo, como ele é insumo para quase tudo que se faz e se transporta, significa preço de tudo mais alto. E já estamos no mundo de juros altos, para conter aquela inflação que veio pós-pandemia. Então, isso impacta diretamente as economias do mundo, inclusive a nossa. Corroborando com o que o Oliver disse, uma informação importante que pode ter gente que não sabe, porque eu não sabia, é que o Israel é um dos exércitos mais poderosos do mundo, e por isso que é tão uma surpresa essa história deles terem sido atacados. Não só exército, né? Inteligência, tecnologia de guerra e tudo mais. Eu fui militar durante 11 anos, e num dos meus últimos anos no exército, eu fui numa feira de armamentos, e lá só se falava do Iron Dome. Era novidade da época. Que domo de ferro, né? Isso, que é uma proteção que eles têm antimísseis, antifoguetes, que ela é muito efetiva. Até que você lança 3 mil foguetes de uma vez. Há um limite para isso, mas tecnologicamente é muito avançado. Mas ainda assim, eu queria só fazer um comentário sobre o que o Oliver mencionou em relação ao governo israelense. Esse governo israelense, com todos os seus elementos de direita, não vinha alegando que eles são mais capazes que governos anteriores de proteger o país. Eles vinham praticando políticas muito enfáticas na Cisjordânia, que é a plataforma eleitoral desses partidos de direita. O ministro da Defesa é uma pessoa muito, muito capaz,
e o tiro que saiu pela culatra dessa ação do Hamas foi justamente o fato de que eles unificaram o país. Então, um país que vinha passando por manifestações semanais durante 10 meses, que, na verdade, refletem a forma como funciona a democracia israelense, onde os cidadãos saem para protestar contra aquilo que eles não concordam em termos de política do governo. E nada como um inimigo externo para não, e como o Oliver né? colocou muito bem, havia manifestações de elementos das Forças Armadas que estavam se manifestando como voluntários. É importante também deixar claro que aqueles que se manifestaram dizendo que eventualmente não serviriam baixo um governo como esse, são voluntários que terminaram o seu serviço de reserva e que se apresentam como voluntários para continuar os seus treinamentos, especialmente pilotos de aviões que precisam de muito treinamento muito constante. Então, o que aconteceu nos últimos 2 dias foi que se eliminou qualquer diferença na sociedade israelense. Eu tenho acompanhado 20 horas por dia os meios de comunicação do que acontece em Israel. As pessoas viajaram com seus próprios carros para se apresentar nas suas unidades. Tem coletas em toda a sociedade para fornecer recursos extraordinários para eventualmente complementar com comida as rações de combate, eventualmente soldados que não conseguiram encontrar suas botas, etc. A população está totalmente engajada nesse momento para resolver um problema que é visto como um problema nacional. Claro. Não é existencial, isso também é importante dizer. O Hamas não tem a capacidade de destruir o Estado de Israel, mas tem a capacidade de afetar significativamente a vida do dia a dia dos cidadãos. Sim. Então, não é um problema existencial, mas o país está parado. O exército de Israel, que é um exército de reservistas, que normalmente tem algumas dezenas de milhares de jovens convocados, tem agora 300 mil soldados em armas para resolver o problema. É um exército que é convocado para uma guerra das proporções da guerra do Yom Kippur.